Olá, meu nome é Ricardo Moreira, sou AR e produtor musical. Então chegamos a um momento de falar sobre o mapa da mina, de certa forma o mapa da mina, porque o mapa ele designa como vai ser entregue a comunicação da tua canção para o teu público. Toda canção tem um roteiro. Aliás, qualquer história que você quer contar, ela fica melhor contada se tiver um bom roteiro. Muitas vezes a gente vê um filme e fala assim, pô, legal, mas não gostei do roteiro. Por quê? Você não gostou do jeito com que foi contada a história, foi organizada toda a ideia da história entregue para você. Você acha que aqui e ali teve uma falha na hora que o cara devia contar uma determinada coisa e não contou, ele retardou demais para contar essa coisa, ele contou muito cedo a melhor parte do filme, enfim. A canção também tem um roteiro, e esse roteiro é usualmente chamado de mapa. Porque é um mapa, na verdade. Esse mapa vai posicionar a entrega da parte melódica e lírica da canção. Porque a canção é feita de quê? Basicamente, né, vamos arredondar em duas coisas, vamos arredondar a canção em verso e refrão. Verso A e verso B, refrão. Verso A e verso B, refrão. Basicamente a canção é isso. É verdade. Mas, assim, a maneira com que você entrega ao ouvido das pessoas essa organização é muitas vezes fundamental para que você não só resgate a atenção dessa pessoa, como emocione essa pessoa e faça com que essa pessoa lembre da tua canção. Isso é fundamental. Então, quando a gente fala de mapa, a gente está falando da comunicação do teu repertório emocional daquela canção, dado da maneira homeopática, ou rápida, ou mais lenta, da maneira correta para que aquela pessoa não só assimile sua mensagem, goste dela, você revele na hora certa as coisas que você deve revelar para o teu ouvinte. Então, o mapa não só vai facilitar a comunicação da tua canção, vai acabar, por conseguinte, dando o tamanho dela, o tamanho da tua mensagem, se ela é maior, se ela é menor, e vai posicionar as partes da canção de uma maneira estratégica no que tange a comunicação da emoção, o resgate da atenção e a memorização dessa canção por parte do público. Dá um exemplo rápido aqui, por exemplo, vamos na Bíblia, né? Muitas vezes a gente se refere aos Beatles como a Bíblia. Vamos ver a Bíblia, vamos ver o que os Beatles... Como é que os Beatles fizeram? Por exemplo, se você pega She Loves You, que é um dos primeiros singles dos Beatles, você vai ver que ele começa no refrão, tem a virada do ritmo, She Loves You, yeah, começa logo no refrão. Se você pega essa canção e dá uma escutada, imagina se ela tivesse começado, ao invés de ter começado no She Loves You, naquela virada e aquela coisa elétrica, eletrizante do refrão logo na cabeça, se ela começasse na parte, no A, talvez não tivesse o mesmo gancho, talvez você não tivesse sido resgatado. Quando começa com aquela bateria, She loves you, yeah, você já está dentro, já entrou na música. Aí quando vem o A vem muito mais gostoso do que viria se viesse na cabeça. Então essa estratégia da organização das partes de uma canção, ela é fundamental. E nem sempre ela nasce quando você está compondo. Às vezes ela é mental, às vezes ela é racional, às vezes ela é pensada. Aliás, deve ser pensada. Você pode fazer uma canção e depois pensar assim, será que não é melhor começar no refrão? Será que não é melhor repetir 2 vezes o A com a mesma letra? Enfim, são todas considerações de mapa que vai fazer conforme eu falei, com que a sua canção se comunique melhor com o seu público, no que tange a emoção, a atenção e a memorização. Emoção, atenção e memorização é a ideia principal que se deve ter quando se constrói um mapa de uma canção. Então, quando você está falando do mapa de uma canção, você pode pensar cabeça, tronco e membros. Mas cabeça, tronco e membros, você sabe que a cabeça tem que estar em cima e o pé tem que estar embaixo, não é verdade? Mas nem sempre na canção essa lógica é seguida. Até porque você pode estar falando de um Lego musical, de um Playmobil musical, que você pode articular peças e tornar uma outra coisa. Quantas vezes? Isso é muito comum na música pop. Quando um artista consagrado, um grande intérprete, pega uma música para regravar, às vezes ele regrava diferente. Ele muda algumas partes, omite outras, enfim. Em favor do quê? Da comunicação do jeito que ele quer comunicar. Não tem certo nem errado. Tem um jeito melhor que você vai comunicar a sua canção ou a canção de alguém. É preciso que se tenha liberdade nisso também, justamente para dar o exciting. Principalmente quando você regrava uma canção, você tem que criar algum exciting. E um dos excitings é esse, você brincar um pouquinho desse Playmobil musical.
Então, assim, ao longo da experiência humana, na feitura, na composição de canções, a gente pode separar em 5, 6 tipos de montagens de mapas, né? É claro que essa montagem de mapas depende se uma canção tem todos aqueles atributos físicos ou não. Mas, de qualquer maneira, vamos lá. Por exemplo, a gente tem aquele verso-refrão, tradicionalíssimo. Verso, às vezes verso A, verso B, o refrão, verso A, verso B, refrão, e vai se repetindo o refrão eventualmente até a música terminar. Essa é uma das formas. A outra é verso-refrão, ponte e refrão. Ponte é um grande achado. Ponte é um grande achado porque às vezes a música, não sei se já aconteceu com vocês, comigo aconteceu muitas vezes, escutando uma música, eu falo assim, essa música precisa de um respiro, não pode voltar para o A agora. Tem que ter alguma coisa, e sempre vem a ponte na cabeça. Depois eu vou exemplificar o que é uma ponte, mas a ponte é fundamental para dar um respiro, eventualmente aumentar a duração da canção, eventualmente tirar a monotonia da canção, então é bem importante esse formato verso-refrão, ponte-refrão, ok? Então vamos para um outro modelo que já é uma sofisticação que foi criada com o tempo pelo homem na história da feitura de canções. O verso, o pré-refrão, o refrão, o verso de novo, o pré-refrão e o refrão. Aí surgiu a figura do pré-refrão. Ainda pode ter uma ponte esse formato também, mas de qualquer maneira, o pré-refrão é muito bacana para clima, para dar um clima. É como se você pegasse assim o refrão e colocasse em cima de uma vitrine. O pré-refrão não deixa de ser uma vitrine para o seu refrão. Ele é uma escalada para o refrão ficar mais gostoso, mais legal, mais bacana. E a presença do pré-refrão dentro do mapa é muito interessante. Aí você vai dizer, ué, mas e se eu não tiver um pré-refrão? Faz um, se couber, faz um. Outro mapa interessante é verso e gancho, porque tem canções que são estruturadas em verso e tem sempre um gancho no final que interage com aquilo que você vinha falando poeticamente e melodicamente tem que fazer sentido, e você vai repetindo aquilo lá de eterno e aquilo é a própria canção. Vou dar exemplo lá na frente. E o outro é igualzinho a esse, verso, gancho, mas tem uma pontezinha no final para dar um savoir-faire, dar um realce na coisa e tirar a eventual monotonia ou dar algum tipo de resposta que faz sentido àquele verso gancho. E a outra é uma forma mais livre, que é o poema musicado. Quando você pega um poema e coloca melodia no poema, você fica escravo da parte literária da música. Então, se você quer musicar uma coisa já existente, você simplesmente tem que colocar melodia naquela coisa. Você tem que respeitar o poeta, a estrutura que o poeta fez a canção. Isso se repete muito mal comparando também no hip hop, né? Que tem sempre um rapper que diz a letra e entra uma parte melódica, eventualmente de refrão, ou de pré-refrão e refrão, e essas formas são meio livres, e tem que ser livres mesmo. De qualquer maneira, então a gente tem o poema musicado para um lado e o hip hop para o outro, dando uma certa subversão nesses formatos, mas também são formatos deformados estabelecidos. Então vamos dar um exemplo aqui de verso-refrão. Quando eu falo verso, gente, é o A e o B, né? Quando você faz uma melodia com uma letra, repete a mesma melodia com outra letra e vai para o refrão. Quer ter um exemplo? Ouve Smoke on the Water com o Deep Purple. Você vai ver um grande, se você listar 10 clássicos do rock and roll, Smoke on the Water tem que estar ali. Né? Então você vai pegar Smoke on the Water e vai ver que é verso, refrão, verso, refrão, verso, refrão. É um dos maiores clássicos do rock and roll internacional. Então não há nem o que se falar dessa canção e da capacidade de comunicação que ela sempre teve até hoje. Então, entrando no exemplo do verso, refrão, ponte e refrão, a gente tem, por exemplo, o Dancing Days, sucesso das Frenéticas, sucesso de novo com o Lulu Santos, do Nelson Motta, a letra do Nelson Motta sobre uma melodia do Ruban. Então, assim, você vai ter o verso, refrão, e lá na frente você vai ter o Dance Bem, Dance Mal, Dance Sem Parar, que é uma ponte criada ali para dar uma... E essa música, assim,
de parênteses rápido, era no tempo da explosão da disco music, talvez seja a disco music mais importante do repertório de MPB no Brasil, e era longa, muito longa, e as canções eram para ser longas mesmo. Se você pegar a Donna Summer MacArthur's Park, por exemplo, ela é gigantesca, e tem versões extended, 10 minutos de música. Por quê? Para as pessoas dançarem. Você pegar Isn't She Lovely, do Stevie Wonder, você vai ver também que é 7 minutos de música. Eram grandes desse jeito para pista mesmo, para as pessoas dançarem, tinham especiais. Inclusive no Dance Days tem um especial meio macumba, meio terreiro, muito legal. Então esse é um bom exemplo de você encontrar ali uma ponte, mas existem 10 zilhões de exemplos de ponte. Ponte é um artifício muito usado na composição e deve ser usado com muita inteligência. Nunca é perigoso, porque sempre quando você sente falta de alguma coisa, uma ponte sempre resolve.